Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início à sessão número 8 de Redes Perdiais de Telecomunicações. De início eu vou fazer aqui uma breve introdução ao programa CIP-TEL e TED, que é o programa que se encontra no separador MAP, aqui em CIP-TEL e TED. Irei apenas mostrar dois exemplos do programa, neste caso uma habitação unifamiliar e uma habitação multifamiliar. Basicamente neste programa nós temos três separadores em que temos a parte das tubagens, das instalações e os desenhos das plantas. A colocação de dados é feita através deste esquema, onde nós vamos definindo os pisos que temos no nosso edifício. Neste caso estamos a falar para um exemplo de uma habitação unifamiliar, e a partir daqui vamos colocando aqui as redes individuais, desde as caixas de passagem até as caixas de emparelhagem para cabo coaxial e pares de cobre. A partir do momento em que nós definimos o esquema é esse que pode ser definido, pois através destes elementos, da ATI, a câmara de visita, a caixa de passagem, a tomada terminal, em que basicamente dizemos neste caso onde, para edifícios unifamiliares, onde é que ela se encontra, se no grupo de sótão, do rechão, do piso 1, da cobertura, etc. E a partir daí dimensionamos então aqui a rede, sendo que depois, passando com o cursor por cima de cada uma das tubagens, temos acesso então ao relatório, este pequeno relatório de cálculo que o programa faz, aqui para o esquema. Isto para cada um dos elementos que temos aqui. E depois, na parte das instalações, temos então aqui os esquemas disponíveis, o esquema CVMAT TV, CAT TV, fibra óptica, pares de cobre, etc. E a partir daqui, dimensionando, também temos então acesso ao relatório de cálculo, ou então passando por cima de cada uma das tubagens, temos então também aqui o relatório, mas permitindo sobre cada um destes elementos, temos então aqui um relatório de cálculo. Todas as listagens que eu estou a mostrar podemos sempre exportar, como qualquer listagem que existe em qualquer um dos programas da CIP, exportarem em cada um destes formatos. Em bibliotecas de elementos podemos estar a criar as caracterizações no repartidor, os cabos coaxiais, vamos aqui importar vários materiais que temos aqui, ou então ir criando de forma manual, definindo então qual o material do condutor central, etc. E a partir daqui também, para cada um desses esquemas, podemos tomar como opções de cálculo os resultados, ou seja, o relatório de cálculo, neste caso para Smart TV, bem como também o quadro. E depois aqui a medição dos materiais. Na parte dos desenhos das plantas, serve apenas como representação, porque tudo o que tiver aqui instalado a nível de comprimentos é tudo definido aqui diretamente em cada um destes elementos que vamos introduzindo. Se a tubagem é embebida, se é uma tubagem, se é uma calha, qual é o diâmetro que nós vamos querer forçar de início, caso seja necessário. No caso eu querer fazer verificações, mas no caso de querer fazer um dimensionamento, o programa vai calcular então o diâmetro, o número de tubos, as dimensões das caixas de passagem, etc. Mas nos desenhos das plantas vamos poder então desenhar por cima da arquitetura, pode ser importada para o programa, desenhar então aqui a rede. Com estes comandos vamos poder então definir o que nós queremos identificar em cada uma das plantas. A partir daqui, a nível de listagens, temos aqui a listagem, neste caso são os dados de projeto, isto pode ser aqui, pode e deve ser preenchido pelo utilizador. De qualquer forma, a entidade projetista, promotora, etc., como são dados que podem ser repetidos, isto pode ser exportado para o programa e depois a partir do próximo projeto podemos importar e automaticamente esta parte aqui fica preenchida. Temos aqui as fichas técnicas, depois de acordo com o que foi definido anteriormente e o que está introduzido também
na instalação, no projeto, uma área descritiva justificativa. Uma estágio mais extensa, mas também aqui com os resultados dos elementos introduzidos e calculados. Quadro de dimensionamento. Lista de materiais. Basicamente será a medição daquilo que foi introduzido. E depois ter uma responsabilidade bem aqui definido. Bom, isto para um pequeno exemplo de uma habitação unifamiliar. No caso, teremos um edifício multifamiliar. Bom, o princípio será o mesmo, ou seja, sendo que nesta situação, seja em edifício multifamiliar, temos aqui um comando novo que são as frações, e nestas frações unicamente o que vamos fazer é que vamos definir desde o ATI o que é que nós vamos ter daqui para a frente, de montagem para a rede para a ZAP, neste caso temos aqui uma caixa de transição, uma caixa de passagem, depois aqui uma derivação com os pares de cobre, outra caixa de passagem, etc. Ou seja, vamos colocar nesta instalação, definindo depois também sempre os comprimentos das tubagens, neste caso de caixa de passagem para caixa de passagem, depois da caixa de passagem para as pares de cobre, vamos definindo os comprimentos das tubagens, qual é que é o diâmetro e o tipo de definição que vamos colocar, se é embebida ou superficial, e a partir daí temos a tipologia, neste caso de fração tipo criada. Para este edifício também tínhamos comércio, também tínhamos escritórios, também tínhamos serviços comuns, e tudo isto será introduzido depois no piso correspondente, neste caso os ATIs de comércio e de escritório, consoante estas frações que foram aqui definidas, e depois temos as frações de habitação nos vários pisos, a colocação do AT inferior, AT superior, ATI de serviços comuns, e basicamente o procedimento daqui para a frente seria o mesmo, ou seja, calcular aqui o esquema, e depois as instalações, temos então aqui os esquemas também aqui, dimensionando, temos então também o resultado disto. Da mesma forma, poderíamos aqui aceder a listagens, e neste caso também, como aconteceria no outro exemplo, para o edifício multifamiliar, a escolha dos tipos de desenhos, os esquemas das tubagens, se pretendesse, o esquema acima da TV, a parte do desenho das plantas, se tivesse desenhado então aqui no programa também a parte da rede, e a partir daqui poderemos novamente agora exportar isto para CAD. Temos então aqui o corte, o esquema da instalação, aqui o esquema acima de TV, que é definida cada uma das frações, a fração tipo, serviços comuns, comércio, etc. E depois a partir daqui o desenho, então, aqui da parte do ITED, desenhado na planta. Bom, eu vou cancelar este programa, vou fechar, vou falar agora então no CIPCAD Map para a parte do separador do ITED. Tenho aqui também um pequeno exemplo que é um edifício multifamiliar. Irei fazer aqui uma introdução parcial dos dados. Perdão, neste caso nós temos aqui as opções de instalação de equipamentos e temos aqui os vários equipamentos que nós podemos colocar no programa. Ou seja, por exemplo, eu começaria aqui com uma câmara de visita multioperador, iria colocar, vamos supor, aqui assim. Depois, a partir daqui tínhamos então os restantes elementos a considerar. Vamos supor, tinha aqui, vamos pôr aqui instalação, aqui uma caixa de entrada de cabos, eu vou colocar aqui. Depois, instalação e equipamentos, tínhamos, por exemplo, armário de telecomunicações de edifício inferior, vai ser colocado aqui assim, e a partir daqui vou colocar
então as tubagens, ou seja, poderia ligar aqui, fazer aqui algo deste género, vamos supor assim, ligava aqui ao SEC, vinha por aqui e aqui ligava ao ATI inferior. No ATI inferior iria colocar também uma coluna montante aqui. Bom, a nível de introdução para este piso, claro que poderíamos ter mais informação aqui introduzida, até porque depois iríamos ter a parte de telecomunicações, comércio, escritórios, etc. Mas vamos neste momento só focalizar aqui na parte dos edifícios, da parte habitacional. Terem atenção aqui uma situação que, no caso do programa, em unidades de utilização, isto basicamente também será, como já referi anteriormente nas outras webinars, transversal a estas especialidades todas. Nós teremos que então designar, neste caso teremos que definir os tipos de habitações que temos, sendo que tipos de habitação serão definir se eu tenho T2, T3, T4, não é? Se tivéssemos 3 ou 4 tipos de habitações diferentes, teríamos então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 tipos de habitações diferentes. Neste caso seria um tipo de habitação, supondo que eu iria ter apenas T3, e depois teria que designar então quanto número de habitações iguais eu teria. Neste caso seria 8 T3. Para além de 8 T3, tenho uma fração de escritórios e tenho uma fração de local comercial. O número de ATIs que eu vou ter que colocar será igual ao número de ATI, ao número de habitações, né, ao número de frações autónomas, digo assim, que eu criei aqui, ou seja, neste caso nós temos 10 frações autónomas, eu teria então que colocar 10 ATIs porque cada um dos ATIs irá me designar ou identificar qual é que é a fração autónoma. Aqui nós também criamos as plantas grupos, ou seja, vamos definir então nas plantas grupos com pisos acima da rasante e pisos abaixo da rasante o que é que, em quantos pisos o nosso edifício se desenvolve e a altura de cada um deles. E depois, a partir daqui, nós podemos estar então a introduzir os dados que eu estou a introduzir neste momento. Terem atenção a uma situação. Não é fundamental, terá o seu interesse, mas não é fundamental que a nível de paredes interiores, definição de compartimentos, etc., esteja tudo definido como está aqui. Ou seja, este exemplo contém já um modelo arquitetónico introduzido, neste caso, que poderia ter servido para o cálculo da térmica e da acústica, etc. E essa informação está a ser utilizada aqui também para a introdução do ITED, neste caso, mas nós poderíamos estar a introduzir esta instalação apenas com as máscaras da arquitetura, ou seja, não seria estritamente necessário a colocação destes elementos todos estão aqui para eu poder calcular então aqui o ITED. Ok? Eu aqui então vou subir de piso e neste caso tenho aqui a chegada ou a indicação daqui da coluna montante. Aqui a instalação vou a equipamentos e neste caso vou colocar aqui uma caixa de derivação de coluna montante. E depois, a partir daqui, iria introduzir os elementos pertencentes a este compartimento. Né? Ou seja, se eu for na instalação de equipamentos e agora passar aqui deste separador para baixo, estamos então aqui já na definição do armário de telecomunicações individuais, ou ATI, a caixa de passagem, caixa de para pares de cobre, a fibra óptica, cabo coaxial, o ZAP. Por exemplo, eu vou começar aqui pela ATI e vou definir a ATI aqui assim. Quando eu introduzo este elemento, o programa, então, como eu tinha referido anteriormente, pergunta-me a que unidade de utilização esta ATI pertence. Não é? E neste caso, nós vamos definir aqui como a fração A. Estamos no piso 1 da habitação, então definir aqui fração A. E faria aceitar. A partir daqui, poderia introduzir todos os outros elementos, ou seja, a instalação, colocaria ali as caixas de passagem, onde eu achasse fossem necessárias. Vamos supor uma aqui, teria outra caixa de passagem aqui, outra caixa de passagem aqui. A partir daqui, a instalação, equipamentos, uma ZAP. Vamos supor que isto aqui é sala, então vamos colocar aqui uma ZAP. Depois tínhamos então aqui caixa de aparelhagem para cabos em
par de cobre e eu vou colocar, vamos supor, um aqui, teria outro aqui assim e assim, outro deste lado e aqui, outro aqui e outro aqui assim. Se eu quisesse manter os alinhamentos, nós temos sempre esta possibilidade, porque o programa faz estes alinhamentos, tipo o Polar do CAD, tem a ver aqui com as referências a objetos, ou seja, isto que está aqui. Neste caso, não tinha sido muito cuidadoso, mas porque ele também faz aqui o perpendicular relativamente a todos os outros nós. No entanto, é sempre possível mover o que eu introduzi, neste caso, de forma que consiga ter um alinhamento, se eu quiser manter este alinhamento, né? Depois iria colocar aqui as caixas de aparelhagem para cabo coaxial e vamos colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui assim e vou colocar outra aqui, se bem que depois necessitaria de colocar aqui outra par de cobre, ou seja, instalação, equipamento, par de cobre, vamos colocar aqui. Bom, ao fim e ao cabo, o que eu estou a fazer para já é a colocação de todos estes equipamentos e depois iria ligar as tubagens. Né? Bom, para isso eu vou aqui abrir uma obra um pouco mais avançada. Neste caso o exemplo 2, que é a mesma obra, mas com os restantes dados introduzidos, que irei mostrar a seguir o que é que está considerado. Ou seja, este lado já estará introduzido, eu vou introduzir este lado aqui. Basicamente o que está aqui introduzido foi tudo o que eu tive a introduzir até ao momento. E a partir de agora vou a instalação, tubagens, e iria fazer a conexão de todos estes elementos. E agora faço aqui uma derivação para ligar ali aquele elemento a este e a mesma coisa aqui para baixo. Falta ali a ZAP, daí é que apareça este aí símbolo ainda e vamos ligar a ATI ali à ZAP. Pronto, no princípio tudo estará bem, aquele aviso desapareceu e vou então calcular a obra. Após o cálculo, eu vou mostrar que outros dados é que foram introduzidos ou que estão introduzidos neste edifício, para além deste exemplo da fração A que estou a fazer aqui. Ou seja, antes de visualizar os resultados, voltando aqui para o P0, temos esta introdução de dados que eu tinha feito anteriormente, CVM, a SEC, a ATI inferior, que para além de termos uma coluna montante, aqui temos então a derivação para a ATI do comércio, a ATI do escritório, que passando o cursor por cima, o programa já me está a dar os resultados de cálculo, que eu acabei de dimensionar esta instalação, não é? Por isso, ao passarmos por aqui, temos então já estes balões com esta informação. E depois tínhamos então o piso 1 com esta rede introduzida, mas cá para cima, para o desvão, tínhamos então aqui a colocação do ATS superior e depois no piso de cima, que é a antena. Ok? Bom, voltando aqui ao piso 1. Passando então o cursor por cima aqui da ATI, temos então aqui essa informação, seja a rede de tubagens, as dimensões, a rede de cabos coaxiais, número de saídas. Passando então por cima da tubagem, temos então a dimensão, apesar de que se vê também no ecrã. Mas, de qualquer forma, obtendo então aqui os diâmetros das tubagens, temos então aqui a certeza que a rede foi calculada sem nenhum problema. Ao passarmos aqui o cursor por cima da ZAP,
Temos então também mais informação relativamente ao cálculo. Toda esta informação depois também é possível de ser gerada de forma de listagem, desenhos, como irei também mostrar mais para a frente. Bom, aqui nas listagens da impressora, temos então aqui os vários tipos de listagens que podemos tirar, neste caso resultados de cálculo. E temos aqui então os resultados de cálculo. Também, da mesma forma, possível de ser exportada em todos estes formatos. Temos responsabilidade de fichas técnicas, a memória descritiva. Vamos supor, eu vou passar aqui esta à frente, vou colocar aqui a memória descritiva. Acaba por ser então aqui a listagem um bocadinho mais extensa. Temos aqui então o índice. Passando o índice, temos então restantes condições gerais, a constituição do edifício, dimensionamento da instalação, formulação. Já mais a ver então, isto mais a ver com a parte do caderno de encargos, de acordo com os elementos que foram introduzidos aqui por nós, na própria obra. Condições técnicas de montagem. E depois os resultados de cálculo. Aquilo que tínhamos visto anteriormente, mas aqui estará associada a esta listagem também, memória descritiva. E a partir daqui mais uma série de listagens, quadro de dimensionamento. E etc. A nível de listagens, a nível de desenhos, podemos já seguir. Há aqui só uma outra indicação, é que para além depois de eu ter a possibilidade de mostrar os resultados calculados, tenho a possibilidade aqui também de ver os esquemas que eu tenho desta rede, não é? Ou seja, o esquema da rede de cabos de pares de cobre, bem como os outros esquemas. Se bem que estes esquemas depois também aparecem então disponíveis nos próprios desenhos, não é? Ou seja, nesta opção a seguir, na Plotter, temos então acesso aos desenhos, sendo que a diferença que existe aqui de CIPCAD Map da parte ITED para outro programa, neste caso a diferença mais evidente é o facto de eu estar a introduzir então aqui a instalação automaticamente, estar o programa a fazer as medições e a fazer o cálculo da rede. Eu vou aqui fazer mais, depois a partir daqui basicamente é eu colocar um visto naquilo que eu quero ver desenhado ou não quero ver desenhado. Neste caso eu vou deixar tudo ativado, faço aceitar.
E a partir daqui tinha os vários desenhos, eles estão aqui, estão desligados, apenas para não pôr o programa muito lento, porque quando tem muito desenho ativado ao mesmo tempo, fica isto lento. Então aqui temos a parte do piso 4, então, com a instalação que eu coloquei. Piso 3, o programa gera também a tabela de símbolos. Eu refiro sempre isto, irei referir novamente. Os textos que saem das tabelas é apenas uma visualização aqui, uma pré-visualização do SIP. Isto depois em CAD estará tudo definido dentro da própria tabela. Neste caso o formato a exportar era da DWG, por isso ao imprimirmos todos os desenhos o programa vai gerar tudo isto em formato da DWG. A partir daqui temos os vários pisos e aqui os esquemas. Como tinha referido anteriormente, temos então os vários esquemas. A forma mais rápida de exportarmos isto, eu já tenho aqui a definição da fração. A forma mais fácil de exportar isto será então imprimir todos e todos os desenhos num único ficheiro. Ao colocar aqui o visto, o programa automaticamente abre o software de CAD que tiverem instalado no PC, com os desenhos aqui. Bom, ora bem, com mais opções aqui do programa, para além então de eu colocar aqui instalação, calcular, obter desenhos, obter listagens, nós também temos a possibilidade de exportar isto para, por exemplo, vamos exportar para a BC3. Bom, neste caso, tínhamos a possibilidade de exportar para BC3 ou para Arquimedes, sendo que depois o programa vai abrir tanto um vai abrir o outro, ou seja, de referir também que o CIPETEL também temos a possibilidade de exportar para BC3 e depois então em CAD, no Arquimedes, fazermos então as substituições necessárias. Mas neste caso, por exemplo, vou aqui exportar, vou exportar esta rede aqui para Arquimedes. Ou seja, eu vou exportar apenas a instalação e TED. Vou manter estas opções aqui por defeito. Bom, e a partir daqui tinha então a medição automática passada para o programa de orçamentação. Medição esta, que a partir do momento em que está no Arquimedes, temos a possibilidade de editar tudo o que está aqui a nível de tanto de quantidades como de custos. Se porventura fosse necessário fazer qualquer substituição ou acrescentar qualquer outro preço novo, para além deste que está aqui, neste momento este orçamento não está em modo de edição, ou seja, neste caso nós teríamos que passar isto para o modo de edição de inserção e a partir daqui, em cada um dos subcapítulos ou capítulos, depende de como está criado o articulado, poderíamos então ir importando ao gerador de preços, ou seja, ou manualmente, serão opções do próprio Arquimedes, ou então acedendo ao gerador de preços, ir importar mais um preço ou fazer a substituição de qualquer um destes preços que foram criados de forma automática através da medição que veio então do CIP-CAD-MEP. A primeira vez que o programa acede aqui ao gerador de preços demora sempre um pouquinho mais, porque ele terá que colocar ainda assim alguma informação em memória. Depois, a partir do momento em que acedem a primeira vez ao gerador de preço, a partir daqui do Arquimedes, depois, a próxima vez que forem importar preços, é muito rápido, muito mais rápido.
Bom, a partir daqui, nós para cada um dos separadores que temos aqui, poderíamos ir aqui associar e procurar, procurar o preço que eu pretendo e a partir daqui, ao fazermos aceitar, estaremos a importar este preço novo para o programa. Onde depois eu poderia então de forma manual também estar a introduzir as medições, ou seja, neste caso nós acabamos de importar este preço, ainda não tem quantidades, deveria então, para ele ter uma importância no orçamento, definir uma quantidade. Bom, eu vou fechar aqui o Arquimedes, volto novamente aqui ao modelo. Vou falar só aqui numa opção, antes de falar aqui um pouco de uma forma muito breve também sobre a importação BIM, qual é a vantagem de nós termos o modelo com a definição da compartimentação. Por exemplo, vamos supor que eu pego aqui nesta instalação, eu pego aqui no comando de instalação e apago estes equipamentos, neste caso com axial, barra de cobre, e calculo esta instalação novamente. Bom, o que acaba por acontecer é que surge então um erro que não surgia até aqui. E como ali aquele quarto 3 está designado como quarto, eu passando agora com o cursor por cima, o programa vai-me avisando que falta qualquer dado ali, ou seja, neste caso, nas salas, quartos e cozinhas é obrigatória a instalação de uma tomada coaxial, nas salas, quartos e cozinhas é obrigatória a instalação de 2 tomadas de pares de cobre. Ou seja, há falta de elementos introduzidos e isso pronto, tem a ver então com este passo que eu dei agora, de forma a que surgisse este erro. Ou seja, o facto de estarem a compartimentação definida ajuda neste caso, no caso nós esquecermos de colocar qualquer tomada, temos então essa ajuda partida pelo programa. Não é? Voltando atrás, voltaríamos então à situação em que, apesar de que teria que calcular novamente para desaparecer este aviso, mas teríamos então estes elementos aqui em falta. Eu vou então aqui fazer um exemplo de uma importação no modelo IFC, ou seja, que me permitiria ter estes dados que estão aqui introduzidos, não da forma como está aqui introduzido, porque vou fazer uma introdução muito rápida, mas mais para demonstrar que é possível então importar também ficheiros que venham de programas que geram então modelos em IFC. Ou seja, se eu fizesse aqui um exemplo novo, vou chamar isto aqui, vou chamar mesmo novo. Neste caso aceitaria fazer então aqui a importação no modelo BIM. Vou aqui aceder não a CIPCAD, mas sim a CIPCAD Map. Posso ir buscar aqui um ficheiro IFC, abrir. Bom, teríamos então a leitura do modelo IFC, que poderia ter sido criado no IFC Builder, poderia ter criado ou qualquer outro programa que produza ficheiros IFC, e a partir daqui iria ter que definir qual a localização, que isto depois acaba por ser uma informação transversal às várias especialidades que nós temos aqui no CIPCAD Map, e depois definir o que é que nós tínhamos a nível de lajes maciças, as coberturas, etc. Eu vou definir tudo por defeito, ou seja, vou importar aqui um valor aqui direto do gerador de preços, isto depois teria que ser importado da forma mais correta possível, não é? Depois definir também o que é que tínhamos a nível de paredes, porque depois aqui o programa identifica as paredes que nós temos no modelo, né? Neste caso estamos a falar desta parede, esta parede que está aqui, e da mesma forma vou importar a primeira parede que eu tenho, pode ser esta, e passaria então o seguinte, e depois também teríamos aqui a definir as aberturas, as portas, as castelharias, etc, tudo o que tínhamos. Então vou também apertar aqui por buscar o primeiro que está por defeito. Ao fazermos terminar, o programa iria importar o modelo, claro que neste caso ele vai importar o modelo com alguns avisos, porque eu não estou a fazer uma definição extremamente correta. Neste caso diria então que era o tipo de projeto multifamiliar, diria então que seria ITED, e a partir daqui os dados de projeto. Isto basicamente é o mesmo assistente que aparece quando cria uma obra de raiz, sem ser a importação do modelo BIM.
município, a configuração do gerador de preços, as unidades de utilização, lá está aquela definição que tinha falado anteriormente, quantas habitações iguais a que eu tenho, e no caso tenho edifícios, tenho frações de comércio e de escritórios, e depois aqui os dados de obra, ou seja, a configuração da rede coletiva, sem cascata, sem estrela, e terminava. Não iria importar neste momento as máscaras de arquitetura, e ao fim e ao cabo, apesar de ter estes dados não estão corretamente introduzidos, porque a nível de definição de paredes não está tudo correto, mas tinha então a importação do modelo e a partir daqui poderia então estar a definir o resto das compartimentações que pretendesse para me auxiliar então na introdução depois, naquela verificação dos compartimentos em si. Bom, pegando noutro exemplo mais pequeno para finalizar. Eu vou aqui, ou seja, aqui. Bom, tenho aqui também um exemplo de uma moradia. Neste caso também tem as paredes introduzidas. Vamos supor que também tinha sido outro modelo que tinha vindo de algum fecheiro IFC, ou então tinha sido utilizado no cálculo da malha térmica ou da acústica. E a partir daqui a introdução dos dados seria semelhante ao que nós teríamos no edifício. Bom, neste caso teria que também da mesma forma, de início, não é? Ou seja, equipamentos, câmara de visita multioperador, vamos supor que eu vou considerar aqui, por exemplo. Depois tínhamos aqui caixa de entrada de cabos da meridiana unifamiliar. Definir aqui, depois poderia definir aqui o ATI, que fosse aqui, e depois a partir daqui seria a introdução novamente de todos os outros elementos, ou seja, a instalação das caixas de passagem onde eu tivesse. Vamos supor que tinha aqui uma caixa de passagem, tinha aqui uma caixa de passagem, ou aqui outra caixa de passagem. A instalação das colunas montantes, vamos supor que tinha aqui uma coluna montante vai para a antena, aqui outra coluna montante vai para o andar superior. Neste caso, os pares de cobre, teria aqui um, teria ali outro, teria aqui um, ali outro. Neste caso, tínhamos aqui a sala, teríamos a instalação de uma ZAP. Ao fim e ao cabo, será a definição e a colocação de todos estes equipamentos, e a partir destes equipamentos, depois irmos começando a introdução das toagens, neste caso ligar ali a CMU, aqui o ATI para a caixa de passagem, aqui então teríamos ligado estes elementos, faltava ali a colocação dos Cs, ou seja, neste caso, caixa de aparelhagem para cabo coaxial, temos aqui outro. Bom, e a partir daqui, definido tudo o resto. Aqui, supor que tínhamos para ali esta caixa de passagem, vou fazer aqui uma ligação assim um bocado mais direta, daqui da ATI para coluna montante, aqui outra. Esta primeira teria vir aqui ao terraço e definir então aqui o sistema de captação, e então definir aqui os dados do sistema de captação, e ao fim e ao cabo definir, vamos supor assim, aqui, também aqui então canalização, dali a ali, sendo que esta iria então fazer a conexão noutro piso, ou seja, pegando também novamente aqui noutro exemplo, um bocado mais completo, para não estar a fazer aqui a introdução toda de forma manual, senão o tempo que também disponível não chegaria. Temos então basicamente o mesmo que eu tinha introduzido, e depois aqui o piso de cima. E a partir daqui, resultados, calcular. Teremos então também
esta instalação aqui calculada. De uma forma, listagens, desenhos, tudo seria igual, sendo que a partir deste momento estamos a tratar então de uma rede para uma habitação unifamiliar. Portanto, isto é um tipo de desenho diferentes, tem a ver com o projeto de ITED. São basicamente todas as listagens, todos os desenhos que poderemos tirar. Também existe essa opção nos próprios desenhos. Esquema. E aqui os restantes esquemas. Bom, sendo assim, eu dou por terminada então esta webinar.